A semana começou e o JG também. Uma ótima noite para você, uma ótima semana para todos nós. Vem ver comigo quais são os destaques de hoje. Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento na região da Península, em São Luís, que descumpriu as normas de segurança contra o coronavírus neste fim de semana. Essa autuação ela foi feita para essa empresa que está com uma marca destacada e também estamos acionando os demais órgãos de fiscalização que são responsáveis por, inclusive, liberação daquela atividade naquela área. Relatório da reforma tributária pode ser votado até outubro. O projeto prevê a unificação do PIS/COFINS em um imposto, mas setores da economia podem sentir o peso dos tributos de forma diferente. Número de mortes violentas desponta em maio, comparando com o ano passado, e pode não ter relação com a pandemia. Na medida em que as fronteiras do Brasil com os países vizinhos passaram a ser mais fiscalizadas, isso dificultou a entrada de drogas no país, dificultando tanto o comércio atacadista quanto o varejista. E isso nos leva para uma segunda hipótese, que seria o aumento dos conflitos entre as facções. Vamos começar o JG logo com um assunto que dividiu opiniões, provocou aquela polêmica nas redes sociais neste fim de semana. As imagens de centenas de pessoas reunidas lá na praia da Península. O pessoal ali, bem pertinho, desrespeitando as medidas de distanciamento social, sem máscaras. Hoje a Vigilância Sanitária agiu. Pela manhã, o cenário era de tranquilidade neste trecho da Praia da Ponta da Areia, conhecido como Posto A. Diferente das imagens que circulam nas redes sociais e mostram como o mesmo trecho foi aproveitado na noite deste domingo, com festa regada à aglomeração e nenhum cuidado sanitário, como o uso de máscara ou distanciamento. A Vigilância Sanitária esteve hoje no local e fez uma autuação sanitária. O trabalho agora é de apurar quem promoveu a festa e se existe autorização para comércio nessa faixa de areia. A gente fez a autuação sanitária, no entanto, porque está atrelada a uma marca de uma empresa e vai ser feita, essa autuação ela foi feita para essa empresa que está com uma marca destacada e também estamos acionando os demais órgãos de fiscalização que são responsáveis por, inclusive, liberação daquela atividade naquela área, porque tem que saber também se eles têm autorização para poder comercializar, né, alimentos naquela área da faixa de areia. E isso não é com a vigilância sanitária, mas a gente vai estar comunicando os demais órgãos de fiscalização municipais para que haja esse entendimento de em que contexto eles estão usufruindo daquele espaço. Registramos a retirada de parte das estruturas de duas barracas. Uma ainda estava na areia. Quem fazia a remoção da estrutura não gravou entrevista, mas disse que as barracas são montadas no final de semana e desmontadas na segunda-feira pela manhã, toda semana. Quem estava aproveitando o esporte disse que as pessoas simplesmente chegam com suas cadeiras e cerveja e a festa acontece. Festas com aglomerações viraram alvo de denúncias durante a pandemia. A Vigilância Sanitária não tem sistema de plantão para as fiscalizações, mas as denúncias podem chegar pela Polícia Militar. A gente tem usado os canais de denúncia do governo do estado como canais de recepção dessas denúncias, né? E as estruturas de fiscalização do estado, na verdade, elas têm agido sobre esse cenário. A Vigilância Sanitária do estado ela não tem equipe de plantão. Então, nesse caso, quando é em horários que a equipe da Vigilância Sanitária também não está atuando, a gente tem os demais órgãos de fiscalização do governo do estado, como a própria Polícia Militar, que tem destacadamente abordado essas situações, né? Falar agora sobre os dados da Secretaria de Segurança Pública que apontam para um aumento de quase 18% das mortes violentas em maio. Isso comparado ao mesmo período do ano passado. Lembra que maio foi um dos meses mais complicados da pandemia aqui no estado? Pois é, um pesquisador no assunto não relaciona muito bem aí o aumento desses casos de mortes violentas como consequência aí da pandemia.
Joana era esposa de Reinaldo Caldas. Ela é suspeita de ter assassinado o próprio marido após ter sido agredida. O caso aconteceu em maio deste ano, no residencial João Alberto. No mesmo mês, no bairro Cidade Operária, 2 jovens foram assassinados a tiros enquanto andavam em uma moto. Casos de violência que comprovam um dado divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, que revela um aumento de quase 18% no número de mortes violentas em maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 134 mortes violentas em maio de 2019. Já no mesmo período deste ano, foram notificados 158 casos. Esses índices chamam a atenção, já que durante o mês de maio, o Maranhão viveu o pico da pandemia de coronavírus, onde os casos aumentaram e que obrigou a Justiça a decretar lockdown na região metropolitana de São Luís. Uma medida adotada para evitar a proliferação da doença e reduzir o número de mortes aqui no Maranhão. Segundo este pesquisador em aparato de policiamento e segurança pública, as mortes podem não estar relacionadas à pandemia, mas ao aumento da vigilância nas fronteiras que dificultaram a entrada de drogas e a disputa entre facções criminosas. Entretanto, essa é uma das hipóteses, na medida em que as fronteiras do Brasil com os países vizinhos passaram a ser mais fiscalizadas, isso dificultou a entrada de drogas no país, dificultando tanto o comércio atacadista quanto o varejista. E isso nos leva para uma segunda hipótese, que seria o aumento dos conflitos entre as facções, disputando entre si pontos de droga. O Maranhão também registrou uma alta de 20% no número de assassinatos de janeiro a maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Em 2019, foram 599 assassinatos nos 5 primeiros meses do ano. Já em 2020, neste mesmo período, o índice chegou a 719, um aumento de 120 mortes violentas. Números que podem ser reduzidos com a implantação de políticas públicas estratégicas. O Estado do Maranhão ele não possui uma base de dados de estatísticas criminais que seja confiável. Os dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública não são confiáveis na medida em que ele omite os feminicídios, por exemplo. Por que eu falo em base de dados? Porque a partir do momento que você tem uma base de dados criminais confiável, você pode utilizar esses dados como um ponto de partida para a elaboração de políticas públicas de segurança mais eficientes. Como, por exemplo, a própria distribuição do policiamento na capital do estado. Então, a questão não é só pôr a polícia da rua né, para que a população veja a polícia e a partir do momento em que ela vê a polícia, ela se sinta segura. Não, tem que haver um planejamento estratégico, a meu ver, diretamente relacionado a uma base de dados criminais confiável. Para mim, esse é um ponto fundamental. A Universidade Federal do Maranhão lançou hoje 2 editais voltados para o empréstimo de tablets e liberação de chips com internet para alunos de baixa renda matriculados na universidade. Para participar da seleção é só fazer a inscrição no site sigaa.ufma.br. Entre os requisitos para participar do edital, o aluno não poderá ter renda familiar superior a R$ 1.567. Lembrando que as inscrições se encerram no dia 9 de agosto, está acabando. As aulas na UFMA estão marcadas para começar no dia 14 de setembro. E a seguir, o nosso assunto é reforma tributária, que está prevista para ser votada em outubro e pode acertar em cheio aí o setor de serviços. Especialista aí faz um alerta especial para o comércio. Nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG, eu volto já. De volta com uma boa notícia para quem está apertado com as contas e ainda tem prestações do crédito imobiliário aí para pagar. Pois a Caixa Econômica Federal autorizou a partir de hoje a suspensão por 2 meses desse pagamento no caso de financiamento de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, faixas 1, 5, 2 e 3.
Os clientes, pessoa física e jurídica, que tiveram já essa pausa temporária de 120 dias concluída, vão poder esticar o prazo para mais 60 dias. Quem não entrou nessa chance pode pedir a pausa de 180 dias, mas a cobrança de juros e seguros está mantida, viu? Para mais detalhes, tem um app da Caixa também e os números 0800 726 0505 e o 0800 726 8068. Outubro, gente, esse é o prazo para aprovação do relatório da reforma tributária que foi enviado ao Congresso desde o ano passado. Existem aí pontos muito polêmicos no texto, como a unificação do PIS e COFINS e também a desoneração da folha de salários, que é muito parecido aí com o antigo CPMF. Tem polêmica aí pela frente. Agora a questão é se esse texto vai passar em um momento delicado de pandemia, com consequências bem complicadas para a economia. A discussão volta ao Congresso Nacional esta semana. O projeto de lei do governo federal prevê ajustes à questão tributária, mas sem mexer na Constituição Federal. Uma espécie de reforma tributária simplificada. O PL segue caminho contrário aos projetos de emenda constitucional já apresentados pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Pela proposta do governo, a alíquota de contribuição do PIS e COFINS sobe de 3,7% para 12%. Eu entendo que nós estamos num sistema tributário que precisa sim ser reformado, mas a questão é que essa reforma, a justificativa dela, não pode desencadear um aumento de carga tributária, tá? Esse é o primeiro ponto. O aumento da alíquota incide para todos, mas o crédito agregado ao novo imposto não tem o mesmo efeito para todo mundo. Quem presta serviço, por exemplo, pode não suportar esta carga tributária. O setor mais prejudicado será o setor de serviços, sem dúvida. Porque a justificativa do governo é que a alíquota está aumentando, saindo do atual 3,65 para 12, mas sendo garantido o direito de crédito em relação a tudo aquilo que eu utilizo na minha atividade, seja para prestação de serviço, seja para venda como comerciante, seja como industrial na industrialização de um produto. O recurso arrecadado com a contribuição do PIS e COFINS não é rateado entre estados e municípios. Tudo vai para a União e é usado pela União. Um cenário favorável à aprovação do projeto de lei 3.887/2020. Por outro lado, esse projeto de lei do governo federal, ele é um projeto de lei que ele não precisa desses trâmites e desse quórum. Então, há uma facilidade muito grande de um governo que possua maioria nas casas passar para votação e aprovação. A comissão mista deve ser reinstalada para discutir a reforma tributária, considerando todas as propostas. No próximo dia 30, os trabalhos da comissão são retomados e, a partir do dia 4 de agosto, os parlamentares recebem especialistas e membros da equipe econômica do governo, incluindo o ministro Paulo Guedes. A reforma tributária é tratada como prioridade para o segundo semestre de 2020. Caso o projeto de lei do governo seja aprovado, o novo sistema tributário passa a valer em 2021. O tema é polêmico, mas necessário. A partir de amanhã vai ser retomada a vacinação contra o sarampo. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão estar no terminal da Coab e na Avenida Jerônimo de Albuquerque, das 8h30 da manhã até as 4 horas da tarde. Já na quarta-feira, as doses serão aplicadas no terminal da Coama. Lembrando que essa campanha tem como objetivo a imunização de adultos aí com idade entre 20 e 49 anos. Se você ainda não se vacinou, está dentro aí dessa faixa etária, dá tempo. A campanha vai até o dia 31 de agosto. E por falar em imunização, termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Os produtores têm que ficar atentos ao prazo, porque já foi esticado aí por conta da pandemia e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão tem a meta de cobertura de 90% de imunização de bovinos e bubalinos só aqui no estado. Traduzindo aí em números, são 8 milhões.
A campanha de vacinação contra a febre aftosa encerra daqui a 4 dias, mas apenas 64% do rebanho maranhense foi imunizado até o dia 20 deste mês. A campanha, que era realizada em maio, foi transferida para junho, por conta da pandemia de coronavírus. E essa campanha é um grande desafio. Primeiro, a mudança da data. Habitualmente, o nosso produtor estava acostumado a vacinar no mês de maio. Esse ano vacinou no mês de junho e aí agora foi prorrogado por 30 dias, findando definitivamente para agora dia 31 de julho, onde o produtor tem que vacinar o seu gado, bovino e bubalino. Nessa etapa da campanha, vacina-se todos os animais de todas as idades. Para reforçar a campanha, mais de 35 mil doses foram doadas para áreas indígenas, quilombolas e para os produtores em situação de vulnerabilidade. A expectativa é que 8 milhões de bovinos e bubalinos sejam vacinados em todo o estado. O número corresponde a 90% da cobertura vacinal. A campanha encerra no dia 31 de julho e o produtor que não vacinar pode ser autuado, perder o direito de movimentar o rebanho e, o pior, expor o estado ao risco de contaminação da febre aftosa. Se a gente compara com campanhas dos anos anteriores, nosso índice ainda está muito baixo. Até o dia 20, o nosso índice de imunização de rebanho foi de 64% do rebanho maranhense. Nesse período de campanha, nós já tínhamos atingido 90% do rebanho. Então, a gente está esperando aí que o produtor tenha vacinado, mas que ainda não tenha ido comprovar a vacinação no escritório. E no próximo bloco nós vamos mostrar que o isolamento social pode aumentar os riscos de depressão. Uma especialista vai analisar aí o comportamento e faz alguns alertas para quem está tendo dificuldades para enfrentar essa situação. Eu volto já. À 00h35 tem Praia-Mar com 5,3 metros. Pela manhã, às 7h06, tem Baixa-Mar com 1,1 metro. A nova Praia-Mar vem às 13h12 com 5,1 metros. E a terça-feira termina com Baixa-Mar de 1,3 metro, que começa a partir de 19h23. Estou de volta com aquela dica especial de todo dia aqui do JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, o Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção aí pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, eu vou repetir como eu faço aqui todo dia. Um ano de supermercado de R$500, uma ótima notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra, 15 casas serão contempladas com R$12 mil para trocar o eletrodoméstico e também fazer aquela reforma. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando de verdade. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial, então não fique de fora. Faça o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Mudando aqui de assunto, falando sobre pandemia, né? A gente espera que seja o mais rápido possível, mas as consequências podem ficar a longo prazo. Estudos apontam para um possível aumento aí dos índices de suicídio e os motivos são diversos. Desde a mudança do comportamento que foi imposta aí a todos nós, até as dificuldades econômicas também. A gente foi ouvir uma especialista que explica sobre as estratégias de prevenção. Acompanha. Já estamos há quase 6 meses de isolamento social e a conta dessa mudança de comportamento pode custar alto. Ficar em casa, evitar espaços públicos, higienização constante das mãos. Para a maioria, essas mudanças chegam como imposição e não com o entendimento de uma necessidade de saúde. É porque a gente, na verdade, está negando o fato de que há um aumento de estresse.
dentro do repertório de isolamento. Há um aumento de estresse no aumento de regras, há um aumento de estresse e de ansiedade no aumento de cuidados de higiene que você tem que ter todo dia, por exemplo. É uma sensação de vulnerabilidade muito grande, é uma sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, você pode adoecer, sua família pode adoecer, seus filhos podem ficar desamparados. Quebrar o isolamento não é o único problema. Há casos mais graves. As tentativas de suicídio, por exemplo. O vídeo mostra o trabalho de policiais para salvar uma mulher que ameaçava se jogar do prédio. Felizmente, ela está em segurança. A última pesquisa que foi feita sobre isso relata que está havendo, sim, um aumento de tentativas de suicídio, tanto é que está aumentando até o número de homicídios seguidos de suicídio, porque o repertório de depressão, ansiedade, estresse severo, preocupações, essa sensação de não se sabe como é que vai ser amanhã, às vezes a própria perda familiar, muitas pessoas estão lidando com o luto, às vezes pela primeira vez estão lidando com o luto, então isso inevitavelmente aumenta. Se já existia um pensamento íntimo lá atrás, dizendo que a morte era uma saída interessante ou viável para acabar com o sofrimento, isso obviamente dentro do isolamento fica muito mais evidente. Para dias de isolamento social, todo cuidado é necessário, com o corpo e com a mente também. Eu estou ficando mais dentro da minha casa, eu estou trabalhando dentro da minha casa. O que isso me possibilita? Isso me possibilita uma maior convivência familiar, de repente uma melhora na minha convivência familiar. Eu vou trazer outros repertórios que podem ser favoráveis para mim. Quando eu penso no não vou sair, o que eu não vou sair? Eu não vou sair e me expor de determinada forma para que eu não adoeça, para que minha família não adoeça, para que eu não seja vetor para que outras pessoas não estejam bem. Então, se eu não ressignificar o que eu estou entendendo como restrição, como abuso, como excesso, se eu não entender isso como opção, como segurança, como saúde e como cuidado, inevitavelmente eu vou estar sempre pensando que está tudo errado. Tem que aceitar, né? Fique agora com os analistas Geraldo Essen, Natanael Júnior e Felipe Clã, que entrevistam logo mais o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Simplício Araújo. Eu volto amanhã às 18h30. Conto de novo com a tua companhia. Uma ótima semana para todos nós, principalmente você aí de casa, viu? Obrigada.